Bom dia pessoal. Já estou começando o gráfico aqui, né? Eu já entrei nessa operação e eu vou explicar um pouco do porquê que eu fiz essa venda, porquê que eu coloquei essa ordem aqui, né? Primeiramente, no diário, o que que a gente tem aqui? O gráfico fez esse pequeno pullback dentro desse sweep aqui e agora começou a querer buscar aquele fundo. Então, primeiramente, a minha visão aqui é de venda para o diário, buscando aquele pavio ali. Já numa hora, né, de madrugada aqui, ele começou a formar essa tendência de queda aqui, né, formando fundos mais baixos aqui. E aqui a minha ideia seria ele acabar buscar esse fundo, que seria aquele fundo ali do diário, desse último candle no pavio aqui. E aí, por que que eu entrei nessa venda? Dentro de uma hora, eu estava esperando, e aí o candle fechou, né? Estava esperando para ver se ia ser sweep ou não aqui dentro, e ele fechou com o corpo. Então, significa que a tendência dele é continuar de queda aqui e não fazer aquela, né? Rompeu com o pavio, ele vira e vai procurar o topo. E aí, dentro dos 5 minutos aqui, eu estava esperando essa região, eu estava esperando dentro dessa região aqui, dessa zona aqui, que seria basicamente, né, a nossa estrutura. E aí, o que ele fez dentro dessa zona, que foi o que me fez entrar? Ele deixou um topo, varreu o topo, né, fez aquela estrutura aqui, confirmou o fluxo, e assim que ele confirmou o fluxo, eu já coloquei a ordem de entrada no candle aqui, né, onde eu coloquei, e ele pegou a nossa ordem com o objetivo de ir até lá no fundo. O que me deixa um pouco desconfortável agora, né, que ele está dando um pouco desse calor aqui, subindo um pouco, é porque ele não varreu nenhuma liquidez, né? Ele tem essas duas liquidez aqui e ele não tem, além desse topinho, né, que ele deixou, ele não varreu muito bem nenhuma outra liquidez. Então pode ser que a gente tome aqui um stop, depois ele venha buscar esse fundo. E talvez a única coisa que faltou aqui seria um sweep de uma hora, que aí eu precisaria esperar ou esse topinho aqui agora, ou esse topo aqui que eu marquei, ou aquele topo lá em cima. Então, esperar aí, né? Acabou que agora que eu falei, que eu percebi que acabou faltando uma da checklist ali do meu plano, mas agora eu já entrei, então não tem muito o que fazer além de esperar. E assim, do jeito que ele deu esses 4 candles de alta aqui, eu imagino que ele vai stopar sim. Então seria aí mais um stop hoje. É isso, hoje eu tenho uma reunião à tarde, 3 reuniões à noite, e eu devo também pegar para dar uma olhada naquele outro negócio que eu falei que eu tô querendo começar, mas aí vai depender, né, se eu vou poder ir lá ou não. Por enquanto é isso. Eu acho que eu vou pausar aqui, mas provavelmente já vai dar esse stop agora e eu trago aí mais tarde. Pessoal, voltando aqui, né? Realmente tomamos o stop ali. E infelizmente eu esqueci da notícia. E aí tomamos um stop maior do que o planejado. Porque, deixa eu olhar aqui no histórico, que aí eu consigo mostrar. Então, o stop estava ali em US$ 56, né? E aí a gente tomou um stop de 182, que acabou pesando bastante, né? A gente consegue ver aqui aonde que ele foi stopar, foi lá em cima. E é isso, ainda bem que é simulador, né? Não tivemos nenhuma perda real. Mostra aí, né? Tomar cuidado com a notícia e operações próximo do horário da notícia, porque pode muito bem acontecer isso aí. Agora eu o vou colocar aqui no diário, né? Operação que a gente fez, Euro USD, deixa eu pegar 182,92. Eu estava um pouco ansioso, né? Que nem vocês viram ali, eu mesmo não segui totalmente o plano que eu montei. Eu entrei, acho que foi um pouco por FOMO, assim, talvez, né? Não sei identificar muito bem. Então já coloquei aqui. E aí eu coloquei, né? Entrei na operação por FOMO. E eu acabei não seguindo totalmente o plano porque faltou o sweep do gráfico de uma hora, né? Que invalidaria essa entrada que eu fiz. Eu vou salvar aqui para a gente ver. E só para mostrar, né, aqui no gráfico de uma hora, o que que aconteceu. Deixa eu excluir essas outras informações aqui. O que que seria aqui no gráfico de uma hora? Agora sim que estaria validando ali uma entrada para mim, talvez, porque ele voltou aqui nesse Fair Value Gap, fez o sweep, né? E aí agora sim seria esperar alinhar o fluxo, esperar
né, as próximas zonas aí, e tudo mais. E aí sim buscar aquele fundo que a gente tinha marcado. Eu ainda acho que essa visão geral estava certo, né, dele buscar esse fundo aqui do diário, porém acabei entrando aí, respeitar muito o que a gente tinha colocado. Mas e não digo que foi por querer que eu saí do plano, eu realmente esqueci desse sweep do uma hora, que seria validar, né? Também como eu estava com uma leitura de venda, o certo seria esperar um sweep no topo de uma hora e aí sim entrar nos 5 minutos. Então esse foi um pequeno erro ali que eu acabei cometendo e acabamos tomando aí um stop da notícia. Vamos ver como vai ser o restante do mês, né? Lembrando que essa conta é uma conta de simulador normal, não é uma conta de prova nem nada. Vou esperar, né? Ver como vai ser o mês. Eu vou levar em conta os 10%, a mesma coisa de uma prova. Então ainda temos espaço para treinar e tudo mais. E lembrando, a gente está aqui um, dois, três. Aqui foi praticamente 3 Rs. Então, dois takes aí, a gente já volta para o 0 a 0. E é esperar, né? Não temos muito o que fazer. Hoje eu já não clico mais, não faço mais nada. Vou focar em outras coisas que eu tenho para fazer e talvez eu traga aí mais tarde alguma outra coisa, alguma hora que eu voltando aqui, né, não abri essa operação. De fato, eu só estava dando uma olhada no gráfico aqui e acontece, né, que seria ali mais um dia que a gente tomou um stop por não respeitar e da mesma forma seria um dia que teria dado um take. E por dois motivos, na verdade. Primeiro seria essa varredura aqui do fundo, né? Numa hora a gente consegue ver esse pavio aqui varrendo o fundo da liquidez. E aí, nos 5 minutos, a gente consegue ver aqui também, ajustando o fundo aqui, ele fez o sweep de liquidez, alinhou a estrutura, né? Virou o fluxo para alta, e aí teria dado essa entrada aqui nessa operação, ou da mesma forma, respeitando a queda, né, que seria a tendência de baixa aqui, ele fez a mesma coisa. Deixa eu ajustar aqui agora. Da mesma forma da tendência de baixa, ele veio aqui, fez o sweep do uma hora, dentro do gráfico de 5 minutos, né, ele alinhou o fluxo, que seria nesse fundo aqui, e teria dado a entrada, basicamente agora há pouco, nessa estrutura aqui, e como seria um take muito alto, eu teria colocado a entrada aqui nos 50%. E aí o take novamente de 3 para 1 ali, que estaria no caminho. Então, mais um dia aí, né, que eu infelizmente acabei esquecendo do sweep de uma hora, não segui a nossa estrutura, não segui o nosso plano 100%, ter dado um take, seja na compra aqui ou seja na queda que provavelmente ele deve respeitar agora. É isso, né? Vamos ver na próxima semana, na segunda e na terça, como eu vou fazer a cirurgia. Eu não vou marcar, né? Não vou postar nada. Então eu devo voltar a postar alguma coisa só na quarta-feira, na verdade na quinta-feira que vem, porque na quarta seria o dia que eu voltaria a gravar. Com isso aí vou ficar uma semana mais tranquilo, né? Esperando até quarta-feira para voltar a operar. E também da cirurgia na segunda e terça eu não devo fazer nada. É isso, agora focar aqui, vou ali fazer um almoço e depois focar nas reuniões à tarde também.